Alô, amigos, muito boa tarde. Está começando o Debate Bola desta segunda-feira. Uma ótima segunda para todos, ótima semana, com muita saúde e paz para você que está na audiência do Debate Bola até 1h30 da tarde, sempre recebendo convidados super especiais para um debate qualificado a respeito do nosso futebol, futebol gaúcho, brasileiro e internacional. Final de semana de muito futebol. Tivemos aí a dupla Grenal em campo, o Inter vencendo, o Grêmio também se recuperando após eliminação na Copa Libertadores da América, aquele fiasco do Grêmio 5-0 para o Flamengo no Maracanã, e tivemos também a rodada da Copa Seu Verardi. Também teremos aí uma semana decisiva para o Esporte Clube Novo Hamburgo definir o seu novo treinador, já anunciado, embora o Márcio Santos, que comandou o Novo Hamburgo na reta final da Copa Seu Verardi, tenha feito um grande trabalho, mas o Novo Hamburgo já adiantou que terá um novo treinador para o Gauchão 2020. Debate Bola, sempre em nome de BSB, Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco. BSB, Grupo Construtivo. Garfão, restaurante, pizzaria e à noite agora com sushi na 7 de setembro em Novo Hamburgo. Garfão, o meu restaurante predileto. EH, presentes e decorações na Maurício Cardoso em Novo Hamburgo. Natal está chegando, então a EH Presentes e Decorações é um bom lugar para você comprar o seu presente de Natal. Debate Bola desta segunda, aqui comigo, Benhur Pereira. Boa tarde, Benhur. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, amigos. Prazer estar recebendo aí o professor, o Márcio. Fez um grande trabalho agora no Novo Hamburgo. E o Luciano, né? Ainda já contei a história, né? Pô, Luciano, conheço o Luciano como treinador e ex-jogador, não como atual jogador, né? Contei a história aqui, o professor estava em Porto Alegre sábado e encontrei o promotor Amorim, dizendo, tu conhece o Luciano Corrêa? Por coincidência, ia vir no programa, eu disse, claro, conheço, o Luciano foi jogador, é treinador, acabou com o meu time sábado de tarde, então tá aí, promotor, tá aí o homem, ó, vamos contratar ele, ó. Muito bem, Luciano Corrêa, técnico de futebol. Aliás, hoje nós estamos aqui com 3 treinadores de futebol. O nome do programa poderia ser Super Técnico, né? Já teve um programa que o Milton Neves apresentava lá no início dos anos 2000, era o Super Técnico, né? E hoje nós temos 3 grandes profissionais da área técnica. Luciano Corrêa, muito boa tarde, obrigado pela presença no programa. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Benhur, Márcio, prazer grande estar aqui com vocês. Márcio Santos, atual técnico do Novo Hamburgo, profissional do Novo Hamburgo, está aqui conosco também para fazer uma avaliação do trabalho, dessa passagem, né, do profissional, da base profissional, qual a sua avaliação, e durante o programa ele vai falar. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela presença no programa. Obrigado, Eduardo, Benhur, Luciano, prazer mais uma vez estar no Debate Bola. Muito bem, e o programa vai colocar para você aí na tela as nossas redes sociais. Vai aparecer o nosso Facebook, @Debate-Bola na Vale TV, @Debate-Bola na Vale TV é o nosso Facebook. Você entra na nossa página, compartilha o programa e estará concorrendo a esta bonita camiseta do Esporte Clube São José de Porto Alegre. E você vai concorrer a esta camiseta. Também temos o nosso Instagram, @Debate-Bola na Vale TV, @Debate-Bola na Vale TV. O programa, inclusive, está ao vivo neste momento no Stories do Instagram da Vale TV, você pode acompanhar também. E ao vivo no YouTube, está aparecendo o endereço aí do YouTube, estamos ao vivo neste momento no YouTube e você também pode acompanhar por lá. E se perdeu alguma coisa, fica registrado no YouTube da Vale TV. Nosso WhatsApp 981158167. Muito bem, já começamos falando sobre a dupla Grenal. Final de semana aí tivemos rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Internacional vencendo o Bahia. Já temos imagens aí dos gols. O Inter, não é? Benhur Pereira, Luciano e Márcio Santos vencendo. E o Guerreiro, né, tirando aí uma diferença de 7 jogos sem marcar gol. E sábado acabou marcando. Benhur. Olha, Eduardo, eu não assisti o primeiro tempo. Eu estava voltando de Porto Alegre, mas eu estava escutando os comentários, né? E o futebol é uma coisa fantástica, né? Principalmente para quem trabalha no meio, né? Estava se falando, não mal, mas estava dizendo que o Paredes não era eficiente, que o Paredes isso, que o Paredes aquilo,
que o Paredes estava ali só para marcar os laterais. Chego em casa, olho o segundo tempo, o Paredes dá um grande passo para o primeiro gol do Guerreiro, o Paredes rouba uma bola e faz o segundo gol do Inter. O que eu vou dizer, né, para os meus comentaristas? Por isso que eu sempre digo, né, muita tranquilidade, o futebol ele muda muito rápido. E é impressionante, né, que o pessoal estava malhando o Guerreiro, né? Eu aprendi com o Luizinho Valentim, que foi vice de futebol do Novo Hamburgo, que goleiro e centroavante tu nunca critica ou elogia, né? Porque pode dar problemas. E o pessoal malhando o Guerreiro. Malhando e malhando. O Guerreiro foi gol. 2. Então não é assim, né? Futebol tem o imponderável e tem também a questão do dia a dia de quem trabalha, né, Luciano? Na verdade, quando chega um treinador novo, né, a gente sabe que o atleta ele ganha um combustível, né? Isso é uma coisa nítida, a gente que está há um bom tempo no futebol sabe. E eu tinha quase certeza que o Inter ia fazer pelo menos uma boa partida, né? Tira aquele peso, a responsabilidade. Já tem um comandante mesmo, fica aquele negócio do interino, essas coisas. Que é ruim, né? Que é ruim. Não que não tenha qualidade o Ricardo, bem pelo contrário, mas sempre parece uma dúvida, né, em relação a isso, né? E a gente pode falar sobre isso porque, como a gente diz, conseguimos viver os dois lados. E tem jogador que não respeita mesmo, ele acha, ele quer alguém que veio o treinador, que nem o caso, e o Ricardo tem um potencial muito grande. Muito grande. Mas tem gente que o atleta não quer, às vezes larga, e com a chegada do novo treinador eu tinha quase certeza que o Inter ia dar a volta por cima. Tanto que o Ricardo ficou campeão brasileiro de aspirantes 2, 3 Tem vezes, 3 né? finais, né? 3, duas. então chegou. Isso é indiscutível, Ele né? tem A qualidade. Sabe, professor, e tu passaste por isso, mas já definido, né? Tu era definido como Sim, treinador sim, da sim. Copinha, então é diferente, né? Mas que nem o Ricardo, em nenhum momento se disse, né? Vai ser o interino. Tu vai ser até o final do ano. Esse final de semana vai ser no outro jogo vai ser. Eu acho isso muito ruim. Fica a dúvida tanto para quem está executando o trabalho quanto para o jogador, porque não sabe se ele vai dar credibilidade para quem está executando naquele momento, se ele vai esperar um cara chegar, né? Não, e o Luciano falou uma coisa, o atleta, às vezes, ele acaba se condicionando e não por mal. Não por mal. Daqui a pouco assim, não, peraí, mas vai chegar alguém, né? Mas eu acho que o atleta ele deveria de sempre, né, ser desafiado, e ele mesmo deveria se desafiar, porque o futebol hoje o Internacional, no ano que vem, se pegar uma Libertadores, né, pô, já dá um up de novo no clube, né? Mas a gente observando, e claro, não tem muito tempo para fazer as alterações, e vocês aí são treinadores, e o Márcio passou por isso agora há pouco no Novo Hamburgo, de 5 dias, 5 dias de diferença, não tem como mudar muita coisa, né, Benhur, Luciano e Márcio, em termos táticos. Inclusive, ele elogiou muito o Odair na entrevista no final do jogo. Baita trabalho do Odair, a gente passou por isso, eu passei agora na Copinha, né? A gente teve 3 dias de trabalho ali antes de enfrentar, né, na mudança na saída do Gilmar, até a gente assumir, e é muito difícil tu implantar uma metodologia diferente, uma ideia diferente em um espaço muito curto de tempo, né? Então é conversa e credibilidade, qualidade do jogador e mantém a base do time, né? O que ele mudou foram as peças, né? Talvez. O que facilita um pouco o treinador quando chega, e eles podem, né, é o jogo fora. Isso tu consegue formatar a equipe melhor. Em casa tu já tem que propor o jogo, já são... Fora não, tu ajeita ali a parte defensiva, vão esperar um pouquinho, tu consegue, então já dá um resultado, Eduardo. O meu entendimento sobre o Odair, queria voltar nessa... Eles não precisavam tirar o Odair. Concordo contigo. São 2 anos de clube, não, são 10 anos que o Odair está dentro do Beira-Rio. São 10 anos. É verdade, são 10. E onde pegou, né? Chega o presidente ali... E como Eduardo, pegou, né? Eduardo, chega o presidente, gente, o nosso treinador até o final do ano é o Odair. Está certo até o final do ano, ele vai dar sequência ao trabalho, ele também está liberado para trabalhar em outros clubes, como a gente vai atrás do novo treinador. Até porque agora não temos nome, né? Ou seja, um nome forte, então vamos seguir. O Odair ia terminar um grande trabalho, ia ficar mais leve para ele ia conseguir, né, desenvolver o trabalho dele até mais leve, sairia essa pressão e fazer uma coisa mais profissional, que acontece muito, acho que lá fora Eu não me recordo quem veio no programa e até comentou uma questão que parecia que sentia que o Odair estava mais leve no final, como assim, ó, ele mesmo, tipo assim, ó, tá bom para mim, agora eu vou descansar. Eu não lembro quem falou aqui no programa e depois eu fiquei pensando,
Se tu olhar a entrevista, daí parece que assim, né? Não que deu graças a Deus Mas que saiu, tirou um mas assim, peso, né? tirou um peso das costas, porque muita pressão, né, cara? O cara é finalista numa quarta-feira, num outro jogo tu perde pro CSA lá, com todos aqueles Mas embrólios, agora, né? de uma outra situação também, a situação do Zé Ricardo, que chegou, e eu detesto essa palavra, aí chegou no mandato tampão, mas, enfim, são essas colocações que estão sendo feitas. Como fica o Zé Ricardo nesta situação? Sabendo que talvez ele não seja o treinador para 2020, Luciano. Eu acho que o desafio para ele é grande, mas no mesmo tempo ele não tem nada a perder. Ele pegou um Inter, né? Um clube. Ele estava parado, Tava né? parado. Tava parado. É um começo de carreira. Eu também Fez iria, 7 com certeza jogos no iria. Fortaleza. E Eduardo tem uma. Não, eu acho que ele fez certo. E Eduardo Tem que vir mesmo. E tem uma E coisa. pegou um time montado, né? Time montado. Um time montado. Ele não está pegando, Pegou um time com montado. todo respeito, ele não saiu do Inter para ir para o Fortaleza, para o Ceará, com todo respeito. É o Inter da E tá ali entre os 6, 7 Pegou um primeiros, time né? montado que tá brigando pra Libertadores, né? E dificilmente fica fora, né? E o vai Eduardo- que, né? Não, Eduardo, Hã? com Daqui a pouco certeza o- absoluta. Se ele botar o time na Libertadores, ele é o tira treinador mais. ano que vem. Não E quem tira trouxe mais. ele tem um grande peso dentro do Internacional, que é o Rodrigo Caetano. Né? Agora são perfis diferentes. Eu sempre vejo assim, o Zé Ricardo é um perfil de um cara tranquilo, né? Elogiou muito o Odair, né? E isso eu acho que tem que ser respeitado, porque normalmente o treinador chega já acha tudo que está errado, né? Acha tudo que está errado para botar para fora, parece para se defender. Ele não, ele disse que foi um grande trabalho do Odair, vai dar uma continuidade. Claro que ele tem as ideias dele, ele vai mudar isso. Aos poucos, né? Colocou os atacantes da maneira que ele achava que deveria. Cara, eu acho assim, Eduardo, vou te falar, eu acho não, tenho certeza. Se o Internacional ficar na Libertadores, ele vai ser o treinador ano que vem. Até porque há aquelas dúvidas, né? Do argentino. Olha o Roger agora, que era o grande nome do Inter. O Roger, Tomou um nó. 4 dos últimos 4 em casa, perdeu 3, empatou 1. Então, assim, o futebol ele é capaz dessas situações aí. O Roger era o grande nome do Inter ou foi mais nascido Foi- do torcedor isso aí? Eu tenho um amigo que é muito próximo do Roger e conversa sempre com o Roger. O Roger foi o primeiro a ser procurado, mas ele deixou bem claro para esse meu amigo: não vou, porque eu tenho contrato com o Bahia e nesse momento não tem como nem iniciar uma conversa com o Inter. Não tem nem como iniciar uma conversa com o Internacional, mas pelo que a gente tem de informações, foi o primeiro nome a ser buscado pelo Inter. Na verdade, o Inter parece cachorro quando cai da mudança, quando mandou o Odair embora, né? Não sabia o que fazer. Não sabia o Mas que fazer. o resultado no Brasil é impressionante. Eu estou olhando um jogo Atlético e Grêmio e Atlético Mineiro, né? O Grêmio ganhou 4-1, foi aquele jogo. Não deu 2 minutos. Pós-jogo, ele demitiu o treinador. 2 minutos já tinha um cara dando entrevista. Rodrigo que Santana. O cara não era mais treinador do Atlético. Então, eles vão na pressão. O Odair foi só pressão, não foi pelo trabalho, Odair. Não, e foi pressão externa, Claro. né, de imprensa, e aí a Sim. gente tem que fazer essa meia-culpa, porque Claro. a gente cobra que treinadores... Eu sou completamente contrário à troca de treinadores durante a temporada. Claro, a não ser que aconteça algo que o dirigente que é conhecedor, por isso também a profissionalização do dirigente, né, tem que ter alguém lá que conheça o momento trabalho certo, né? conheça o trabalho que o treinador esteja fazendo, mas eu sou completamente contra. E alguns setores da imprensa não. Perdeu, tem que mandar embora. Sabe, aquele pensamento ainda retrógrado, o que não acontece no futebol da Europa. Nós temos lá o exemplo do Pochettino, tomou 7. Você é no Brasil, cara, todo dia tá fora. Tá Mas fora. sabe, Benhur, Eduardo, eu Tá passei fora. uma situação no Rio Grande, em Santa Maria. Terminamos a primeira, começamos o trabalho na divisão de acesso e montamos a equipe forte. E aí, quando foi começar a competição, o presidente, não tem condições de pagar essa folha aí. Não tem. E tu treinou, fez toda a pré-temporada. Tanto que eu joguei 2 reuniões lá, botei meio tempo cada equipe, assim, fiz 2 equipes. Um time fortíssimo. Chegou na semana da estreia, eu não tinha lateral direito para jogar. Tive que mandar, foram 9 atletas que tive que mandar embora. Passou, começamos a jogar a competição, o primeiro jogo foi em Criciúmal, perdemos, ainda chegamos no último jogo contra o Avenida, da primeira fase, para classificar em Santa Maria, em Santa Cruz. Não conseguimos a classificação. Começa o segundo turno, segunda fase, né? Eu perco 14 atletas quando terminou esse jogo em Santa Cruz. Não consegui classificar. Recuperei os 14, aí vem o erro do treinador, né? Todos os titulares.
Os caras voltaram, foram 20 dias parados. Quando voltaram, eu coloquei todos a jogar. O primeiro jogo foi contra o Marau, 5-0, Breno. Volta o jogo, segundo jogo em casa, contra o Brasil do Farroupilha, tá aí o testemunho, nós demos, acho que foram 27 chutes a gol. Nós perdemos no último lance, que era um pênalti para nós, o cara não deu, perdemos o jogo 1-0 em casa. Futebol. Aí entra o cara, o diretor da minha sala, olhou e disse assim, ó, pode trabalhar, meu. Vou falar o quê, Bertinho? O que ele quer dizer com isso, Eduardo? Ele avaliou o trabalho, ele disse, não é o treinador. Pô, dá 27 chutes a gol, fez tudo para... Acabamos, para resumir, acabamos campeão do turno, ganhando Glória em Vacaria, do Ipiranga, do Santa Cruz. Então, quer dizer... Mas são poucos que agem dessa forma. Que agem dessa... A primeira coisa que ia fazer é, não, tira o Luciano e traz outro. São poucos que agem. Tu vê que quando acontece... Até para dar a resposta para a imprensa e para aqueles aspone que ficam em volta. Né? Tu vê que quando acontece uma situação assim, é o caso do Tite no Corinthians, quando perdeu aquela classificação da pré-Libertadores. Isso é marcante, cara. A gente, Tolima. Mas sabe por quê? Sabe por que é marcante? Porque são poucas vezes que acontece, e quando acontece, se exalta uma situação assim, né? A primeira coisa é a troca. E normalmente, cara, o time que cai trocou 4, 5 treinadores. Normalmente, já vai ter que pagar 4, 5 treinadores e vai cair. O Cruzeiro, eu não sei se o Abel Braga, ele resiste até o final do Campeonato Brasileiro. Quantos jogos faltam? 10? 8? 9? Acho que 10, né? É a 28ª. Tá? Faltam 10 jogos. Não. 10 jogos. O Cruzeiro está numa situação complicadíssima. Está preenchendo todo. E a gente tem falado isso há bastante tempo, né, Ben? O Cruzeiro está preenchendo todos os requisitos de um clube grande quando cai. Foi assim com o Grêmio, foi assim com o Corinthians, com o Atlético Mineiro, com o Vasco, com o Palmeiras, com o Internacional. Agora também, Eduardo, tem o seguinte, né? Tu vê que hoje já tem 2, na minha opinião, que já caíram, né? Avaí, a Chapecoense lá embaixo, não tem mais volta, né? Dificilmente. Isso aí é só um milagre. É, isso é só um milagre. Então, na verdade, são 2 vagas. Aí a gente pode, tu vê até o Botafogo, que ontem tomou aquela pegada do Grêmio ontem, já complicou de novo, né? Botafogo, Fluminense. Fortaleza, Fluminense, Cruzeiro, Ceará. O próprio né? Vasco, né? Não, o Vasco não. O Vasco está a 10 lá em cima? pontos. Ah, não, então. Está a 10 pontos O da Lucha zona. já salvou. Né? A 10 pontos da zona. Não, o Vasco estava mais tranquilo. Não, até o padrão de jogo, né? Tu olha o Mudou, Vasco né? jogando. Só um comentário do VAR. O professor estava mostrando as fotos do jogo com o Zequinha, mas e o do lado do Vasco e do Ceará, o gol do Ceará? A linha. Aquela linha fica meio tortinha às vezes, eu não entendo muito isso, cara. Olha. Voltando ao jogo do Novo Hamburgo com o São José, no outro dia nós comentamos, eu disse, Benhur, completamente impedido o gol. Eu até mandei as fotos. Não tem como, o cara... as fotos pro Benhur ali, Ele mandou as fotos com a linha ali, é 1 metro, cara. É 1 metro. Tanto que a gente parou, né? A gente parou ali assim e ele entrou sozinho e fez o gol, né? Mas é muita coisa, muita coisa. Isso nunca tirando o mérito de ninguém, do adversário, nada, mas é um trabalho que está sendo feito, né? E daqui a pouco se acaba o trabalho, pensando, sabe, lá na frente e como, né? Copa do Brasil, Série D, né? E se tira por uma incompetência. Mas foi... Nós e São José, as oitavas de final, o jogo da volta no... O Novo Hamburgo estava vencendo. 2-1 iria para os pênaltis. Os pênaltis. Não tem gol qualificado, né? Não tinha. Mas é um erro muito grande. Muito grave. Grande. E muito grande, assim, para um profissional, né? A gente sabe que tem outra profissão, mas para quem faz isso... Naquele momento ali, ele é o profissional da bandeira, né? Mas para quem está acostumado a fazer, não pode errar por tanto, assim, né? Só tem um jogador, se tu olhar o lance, assim, tu vê que é uma coisa, assim, que gera dúvida. Mas sabe e outra coisa, entrando nessa parte que é importante a gente até falar, aí a gente está falando do assistente, do bandeira, né? E quando é para expulsar um atleta, como é que eles usam toda a comissão, todos os bandeiras, árbitro, quarto árbitro? No lance esse aí, o quarto árbitro enxergou que nem você enxergou lá. Mas, com certeza. Opa, e eu comentei com o Benhur que no primeiro tempo eles usavam o rádio comunicador, no segundo tempo eles voltaram sem o rádio comunicador, né? São algumas coisas que, pelo menos, faz pensar, né? Faz pensar, por quê? Né? Na visão do quarto árbitro, ele não enxergou esse lance? Claro, enxergou. Agora, professor, o que tu quer, né, professor? O que a gente quer falar de arbitragem? A gente tem que pensar muito, e já veio alguns árbitros aqui, já veio o Jonathan Pinheiro aqui, eu vou em programas e às vezes eu converso com os árbitros. Eu acho que a comunicação deles são eles que compram.
o cartão amarelo e vermelho são eles que compram. Tudo bem, mas tu mas tá usando, né? Não, mas não é que não iniciou uma partida mas sem, tu tá me né? entendendo o que eu quero dizer? Não, Onde está o profissionalismo dessa gente? Tu vai enfrentar o D'Alessandro ganhando 1 milhão e aí tu vai ganhar quanto para apitar um jogo? Sim, é desproporcional totalmente, eu concordo. Só que é uma partida, então, que tu inicie sem, né? Que não no intervalo tu volte sem o aparelho. É isso que me incomoda, sabe? Se não profissionalizar... Pô, aí tu pega o juiz hoje do Campeonato Brasileiro, vou falar do brasileiro, não vou nem entrar nesse mérito aqui, né? Sim. Campeonato Brasileiro, o cara tem uma profissão, então ele está trabalhando hoje à tarde, aí à noite ele vai pegar um avião para apitar um jogo. Aí ele volta depois do jogo ou volta quando tiver um voo. Aí ele volta a trabalhar no outro dia. E quando é que ele faz a parte física dele? Quando é que ele faz a parte técnica, algum treinamento sobre isso? Até emocional, pela pressão, tu tá apitando Flamengo... O juiz apitou Flamengo e Grêmio com 70 mil pessoas, valendo quanto, Eduardo? Quantos milhões vale? Muitos milhões. Muita coisa. Então, já pararam para imaginar isso? Só que nessas oitavas da Copinha, Jonathan, o pessoal que está acostumado estava em casa. Por que a federação não coloca esses árbitros mais qualificados, com maior experiência, né? Não vou dizer nem que mais qualificado, mas com uma experiência maior. É numa reta decisiva, assim, de mata-mata. Importante. Mas um prejuízo, né? grande, cara. É que, na verdade, E é um prejuízo que eu tô vendo... em todos os sentidos. Todos. Inclusive o profissional que ambiciona, né, um crescimento na carreira. Não, mas já é difícil vencer o São José, né? Porra, ainda tu tem um trabalho de excelência, né? O Jackson hoje é um dos melhores trabalhos dentro do estado, né? Com sequência, né? Com sequência tempo de trabalho. E o Novo Hamburgo ganhava por 2-0. Imagina. E jogando bola, né? Jogando diante de um time que vem de uma Série C. Quase na B, né? Não subiu para B. O último jogo, né? Ficou pelo último jogo, né? Não, tem uns lances aí que o cara... Eu tenho um lance contra o Santo Ângelo e Brasil de Pelotas, né? Bento Freitas. Leandro Leite, roubamos a bola assim, tá 2-0 Brasil, primeiro jogo da semifinal para subir. O Filipinho rouba a bola e invade a área. O Leandro Leite já tinha amarelo no jogo, certo? Tinha amarelo. Ele pega a camisa e faz assim, ó. Tanto que foi pênalti. Nesse lance, ele deu o pênalti, 3 jogadores nossos tomaram amarelo. Pergunta se o Leandro Leite tomou amarelo. Por quê? Tinha que ser expulso, né? Se ele não tivesse amarelo, ele teria que ser expulso. Ele tinha amarelo, ele não deu o segundo. Quer dizer, um prejuízo muito grande. Por exemplo, se o Brasil fica com um jogador a menos, um nosso time leve, rápido, pô, de repente o Santo Ângelo está numa primeira divisão. Muda o jogo, né? Muda o jogo. E talvez mudasse a história do Brasil de Pelotas, na Série B, que hoje está, né? Podia mudar a história do Brasil de Pelotas. Então, mas por isso que o VAR chegou, né? Mas parece que não está... Em algumas situações tem contribuído bastante, né? Nós temos aí a palavra do Heitor e também do Guerreiro, mas antes temos participações dos nossos telespectadores, Benhor. Vamos lá, Fátima Lima, boa tarde. Eduardo Bickel, grande Márcio Santos. Fernando Dieter, boa tarde, amigos. E o Eduardo Bickel ainda, né? Parabéns pelo grande trabalho. Igor Ferreira, grande trabalho do professor Márcio, agora na Copinha. Abraço, queria ter tido a oportunidade de trabalhar com ele no Novo Hamburgo. Abraço, professor, tamo junto. Lisa Ávila, de São Leopoldo, boa tarde a todos. E Simone Magrin, um abraço também. Nós temos aí também o Pedro Melo, Luciano Corrêa, grande capitão. Um abraço, meu amigo, diz o Pedro Melo para o Luciano. Carlos Inácio Klein, boa tarde. Continua cada vez melhor o programa. Grande Carlos Inácio Klein, proprietário da Prosa e Verso, nosso parceiro aqui do programa Debate Bola. Vamos então ver o que o Heitor falou a respeito desta vitória importante do Internacional por 3-2 lá em Salvador no último sábado. Heitor, jogo importante aqui na Bahia, mais 3 pontos, uma vitória importante para o time. É uma vitória, acho que nos coloca de novo na parte de cima, parabenizar o grupo. Não é fácil trabalhar 3 dias só com o treinador novo, mas acho que ele tem mérito nisso também e acho que o grupo todo está de parabéns. E agora, próximo jogo em casa? Mais um jogo em casa, acho que é importante buscar a vitória de novo, com o apoio da nossa torcida e a gente conta com todo mundo lá. Agora, vamos ouvir Paolo Guerreiro, que saiu de uma seca aí de 7 jogos, artilheiro, né? De artilheiro não dá para falar. 2 gols e ele fala. Paulo, vitória importante aqui na Fonte Nova e pôde contribuir com 2 gols importantes também. Sim, feliz. Com certeza fizemos um grande jogo. Desde o minuto 1, acho que vi o comportamento dos companheiros, sacrifício grande para recuperar a bola, grande posse de bola. Criamos nossas chances, os companheiros me procurando toda hora e fico feliz por isso.
porque assim vamos mostrar um pouco mais de intensidade, mais de pegada, vamos criar nossas chances e fico feliz pela vitória, por ter marcado, ter feito gol e por sacrifício dos meus companheiros. Acho que meus companheiros tiveram brilhantes hoje. Foram 2 belos gols, né? Tem um preferido aí hoje ou não? Desculpa? 2 belos gols, tem algum preferido? Não, acho que todo gol, todos são bonitos, todos têm a mesma validade, então acho que eu fico feliz pela vitória dele. Paolo Guerreiro, que voltou a marcar depois de algum tempo sem balançar as redes. E o Internacional muito próximo aí do G4, pelo menos no G6, está aí com o Zé Ricardo no comando agora. E ali o desempenho tático do Internacional quase não mudou muita coisa. O que mudou foi a entrada do Neilton, do Wellington Silva, né, que deu uma movimentação diferente. O Nico bem fora, né? O Nico e bem o Nico fora. Saiu, nem foi opção, né? Eu acho que o Nico vai até ser negociado, né? Que dizem já, o colega João Batista Filho, que é jornalista e cobre a dupla Grenal dia a dia, ele tem um canal no YouTube, o JB disse que o Nico Lopes já está vendido para o Tigres, do México. Então o Internacional fazendo negócio aí, porque os clubes brasileiros necessitam aí de vender pelo menos 1 ou 2 jogadores durante as janelas que se abrem aí, senão daqui a pouco podem ter problemas, né? Temos aí o Ítalo Gal, um abraço para o Ítalo Gal, está na audiência do programa, está na nossa agenda aí o Ítalo Gal para vir no Debate Bola. Natan Pérez Ribeiro, o Lobo vai sair campeão, dale Lobão, o maior e único time de Pelotas. Um dos Torcedor favoritos, do Pelotas, né? Áureo Cerulho. Um nível de investimento muito bom, com jogadores, o Jô, o Wallace, jogadores, Giovanni Gomes, né, que já vem desde o acesso, fez 4 gols ontem. O time do Pelotas é um dos favoritos, junto com o São José, Aimoré, que tiveram um nível de investimento bem interessante. O Caxias, né, que não conseguiu um bom resultado com o Gaúcho, e o Gaúcho com o bom trabalho do Fabiano, que é uma sequência. Pois né? eu acho que o Caxias se complicou, viu? O Bagé, lá do Bagé. Eu acho que está aberto o Grêmio Bagé em casa com o Inter, é um jogo que o Bagé tem grande chance de passar. Depende com quem o Inter vai, Vai, né? a gente nunca sabe quem vai, né? Diz que aqui eles botaram força máxima, né? Que foram 7 a 8 atletas que já fizeram parte do grupo principal. Do Sub-23, que normalmente Sub-23. E inclusive jogaram Libertadores, tudo. Isso é ruim pro treinador aí, professor. Pá, tu joga com um time, agora vem esse, não, aí vem outro time. Tu prepara de uma maneira, não, é outro que vem, é outro estilo de jogo. O Bagé tem um time bom. O time do Bagé em nome, assim, peças... Não, Eduardo, deixa eu só ressaltar uma coisa, que nós tivemos aqui a presença do Leandro Nunes, né, que é o treinador do Sub-17 do Cruzeiro. Sim. Eles perderam o primeiro jogo em casa pro Inter e agora venceram o Inter, né, sexta, em Alvorada, e foram para a final. Cruzeiro e Brasil de Pelotas na final do Sub-17. Já é um título, né? Por favor, uma virada dentro de Alvorada, difícil, né? né? Difícil. A responsabilidade e a obrigação de chegar às finais das categorias de base sempre é da dupla Grenal. Pelo investimento. Sempre vai ser Mas pelo o Grêmio investimento não está e nessa estrutura, competição, né? Mas Não. sabe que O Grêmio não entrou na Sub-17 na competição. Não entendo por quê, mas não entrou. A ideia que eu tenho é que tu chegar numa final, tu tirando um Inter, num Sub-17 é muito mais difícil que num profissional. Porque o Inter vai e pega os melhores aonde ele quer, né? E o Cruzeiro formatou uma equipe ali da volta, né? Com Tu conseguiu um resultado desse aí, meu. com aqueles que não passaram nos testes, né, de Grêmio Internacional. Entendeu? É um trabalho... Agora eu vou dizer para vocês, o Cruzeiro incomoda o Inter e o Grêmio. Pá, é uma coisa impressionante. O presidente do Grêmio, o Romildo, a gente estava falando aquele dia, né? E falamos do jogo que nós vencemos lá na Arena. Aí eu disse para ele, olha, presidente, eu acho que é porque o Cruzeiro ele faz muitos amistosos contra o Inter, às vezes contra o profissional, às vezes contra o Sub-20, o Sub-23, Sub-17, sempre tem esse confronto, então tu te acostuma, né? Tu não sente quando tu entra lá. Mas a base do Novo Hamburgo também tem incomodado bastante. O Márcio vem da base do Sub-20 do Novo Hamburgo, tem o Sub-17 que incomoda também, o Sub-14, né, Márcio? O Novo Hamburgo também incomoda bastante. Nossa base melhorou bastante com a entrada aí na época do Chad, né? Na coordenação, na direção lá, o Eduardo como coordenador, a gente cresceu bastante, né? Então uma base está lá. O Eduardo Bickel, não sou eu, tá? O Eduardo Bickel. Mas a ideia do Não chegava. Não chega. A tua ideia, tu tem razão. Isso aí, quem vive no interior, principalmente atleta, às vezes ele joga durante 7, 8 anos, ele teve a possibilidade de jogar uma vez, 2 vezes contra o Inter ou o Grêmio. E o que o Beiro está falando é para São José, Cruzeiro,
Novo Hamburgo, ele joga todo ano. Não, a gente Chega a faz jogar as 4, Novo 5 Hamburgo, pré-temporada, a gente faz 2, 3 jogos contra eles, era assim, pelo menos sub-20 a gente fazia, juventude, então a gente costumava fazer para dar esse embate. Quando tu ia dar uma palestra ali, tu olhava, os caras estavam bem tranquilos. Tipo assim, eu já joguei com ele semana passada, lá um jogo treino ali, era assim mesmo. O próprio Aimoré já chegou nas finais do Campeonato Gaúcho, né? Contra o Internacional, acabou perdendo, mas chegou também nas finais, também, inclusive garantindo vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos agora falar de Grêmio. O Grêmio venceu por 3-0 o Botafogo e também se recuperou aí do vexame da Libertadores. Já podemos colocar os gols deste jogo. O Maicon, né, fazendo o primeiro gol. O torcedor gremista deve ter dito, né, Benher? Por que não fizeram isso na quarta-feira? Só o adversário bem diferente, né? Mas Qualidade bem diferente. não, é diferente, mas o Grêmio se portou como o Grêmio dos últimos, né, que nós acostumamos a ver, né? Imprensa, torcedor. O que mudou, né? Entrou um lateral direito, jogador experiente, com qualidade, o Léo Mas por que Moura. não botou o... Entrou o Luciano até chamou a atenção aqui antes do programa, entrou o Tardelli como um meia, né? Se movimentando bastante. Muita Muita movimentação. movimentação, realmente. Entrou o Luciano, né, como um armador e um centroavante, né? Então, acho que foi o Luciano que deu o passo pro primeiro gol, né? Primeiro, E a saída do Michel, né? E saiu um volante, ficou os dois com qualidade, pra né? jogar. Eu não digo que o Renato na quarta tenha ficado com medo, porque né, nenhum treinador tem medo de expor o time. Mas eu acho que ele optou pelo o padrão tradicional, né, Luciano? E, na verdade, De não botar o Tardelli como articulador e daqui a pouco deixar o Grêmio muito solto. Né? na verdade, Eduardo, ele fez certo até. Se tu vai analisar o Grêmio, fez um grande primeiro tempo. Agora aí tu tem outro lá, tem um treinador, né? E bom, né? Tem um adversário. O que o Jesus fez? Ele já veio aqui, quem olhou o primeiro jogo, ele já explorou a bola aérea do Grêmio aqui. O jogo aqui. Dessa vez ele trabalhou mais, ele teve jogadas ensaiadas, ele ganhou o jogo, foi definido na bola parada. E ele ganhou o jogo ali. E o Grêmio não conseguia, é um ponto fraco do Grêmio. Tanto que com o Roger marcava às vezes misto ou por setor. Que era o Grêmio, como ele não tem... Zona, normalmente zona, né? Ele não tem grandes cabeceadores. O cara, quando não tem o cara que ataca a bola, fica difícil. E o Renato mudou o quê? Vamos jogar basquete, vamos se abraçar. Já deu uma melhorada. O Jesus enxergando isso aí, fez as jogadas, né? Bem dito pelo Benhur até, fez as movimentações e deu certo. Deram certo e... na verdade, aqui elas já aconteceram, né? O VAR Só acabou não- interferindo só- e já seria verdade. para cara elevado aqui, né? verdade. E aí lá não teve essas falhas, né? E aí A única coisa, a grande diferença, claro, pô, é o Botafogo, né? Um outro nível, mas de novo, vou lembrar o River, quando o Grêmio foi eliminado pelo River na Libertadores. Vou lembrar do Grêmio contra o Atlético Paranaense, foi eliminado da Copa do Brasil, e agora com o Flamengo. Todos os jogos, o Grêmio não teve a posse de bola, que é o Quando perdeu. grande jogo do Grêmio. que é o que está acostumado Todos a os fazer. jogos. Mas daí no caso do Flamengo, o Flamengo também tem essa característica. Né? Mas o Grêmio não quis a bola, ele botou 3 volantes para O marcar. Atlético Paranaense também tem essa característica. Né? Marcou, o Grêmio marcou, abriu mão. Bom, contra o Flamengo, abriu mão do lateral, não tinha um escape, como nós estávamos falando. E no jogo lá contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil não teve o Maicon. E no primeiro jogo aqui contra o Flamengo não teve o Maicon também, que é um jogador que, né, Luciano, Não, segura mais, né? Passa a bola por ele. Né? Quando eu falo que o grande erro para mim daquele jogo foi o Mas teve contra o Flamengo lá o Maicon, não adiantou nada. Michel não ter saído no intervalo, eu colocaria o menino lá, o Matheus Henrique, junto com o Maicon. E colocaria o Tardelli ou qualquer outro. O problema do Michel é que ele estava errando muito passe. E tu errar passe quando um clube que nem o Flamengo, que o que ele explora é a velocidade, os jogadores que dificilmente vão errar dois E a lances. pressão alta, né? Se tu rouba, já E rouba eu perto pergunto do pro teu gol, né? professor e pro Luciano, vocês não acharam que o Grêmio entrou muito abaixo na questão assim, ó, de decisão? Tu olhar para o jogador, o do Flamengo parecia que estava muito mais ligado, assim, mas vamos usar o termo, né? Raiz, sangue nos olhos. Ah, isso sim. Característica do Grêmio pela se identificar com a competição faltou, né? Era quase uma decisão, né, professor? Se- Semifinal, né? Era mais importante que a própria final, né? Porque tinha mais em jogo do que a final. Porque a final é um jogo único ali, então precisava só... Faltou... Acho que tem razão na tua colocação ali, que, né, abriu mão da bola, deixou de jogar, mas deveria no segundo tempo colocar um lateral, né, de origem. Acho que o Tardelli deveria, pela experiência, por ter feito a função em outros momentos, ter jogado, né, pelo menos o segundo tempo. Acho que daria uma outra cara para o Grêmio.
que o Grêmio saiu que nem diz o Bedu, do normal dele. O normal dele é ter a bola. Ter a bola. No momento que ele Os saiu. melhores jogos do Grêmio quando É ele tá com a mais ou bola. menos, eu falo, quando teve o cruzamento Flamengo e Inter. O mais difícil o Odair conseguiu aquele dia, que era abrir o placar quando o Flamengo tinha 1-0. Lembra? 1-0. Pô, segura, se terminar 1-0, alguma chance eu vou... Aí ele foi lá, tirou todo mundo, empurrou um monte de atacante que fugiu da característica dele. Que a característica do Odair já é o contrário do Grêmio. Era esperar, ele fez ao contrário. Ele largou, que é uma coisa que ele E não... no Rio ele estava segurando o jogo, abriu mão de segurar, botou o time mais pra frente, tomou 2 gols. tomou 2 gols. O futebol, ele cria isso, né? o cara- Às vezes eu acho que o treinador, e a gente comete erros, não tenha dúvida. As escolhas às vezes são erradas, né? Porque a gente cada treinador tem a sua estratégia, ela é traçada em relação ao adversário, ele também tem, né? A gente também tem que valorizar isso, né? Mas às vezes a escolha, e como é fácil, né? A gente falando pós-jogo, né? Mas ali do Grêmio eu achei que... E também, se parares para pensar, o Renato foi trocar quando já estava 3-0. Acho que ele demorou também para tomar atitude. Eu pensei assim, ó, eu vou segurar, ou não vou perder, ou vou perder de menos, de mais. Não, já estava 3-0, né? A análise que eu fiz foi, eu até conversando com o meu irmão, mandei uma mensagem pro meu irmão, né? Olha, o melhor armador do Flamengo é o Michel. O Michel errando muito passe, um jogo grande, isso aí não pode ter um cabeça de área, um volante errando muito. Segundo, tinha o Edinho, jogou no Inter, o Edinho não era um jogador que botava os caras jogar, mas marcava, que era um absurdo, né, cara? E o Michel não fez isso Michel nem não no fez, gol, né? Tanto no gol, ele tem que matar aquela jogada, ele erra o passe, né? Então, Vamos ver o que o Renato falou ontem após o jogo. Ainda o Renato bastante abatido, viu? Já que o problema não é você perder um jogo pro Flamengo, porque o Flamengo é um grande time, mas da maneira que foi, né? O Grêmio não está acostumado a esse tipo de jogo. Então, muita gente foi criticada justamente pelo placar, da maneira que foi. Então, era importante eu levantar a cabeça do meu grupo, dar moral para eles. Foi o que eu fiz desde a volta do Rio de Janeiro. Nós continuamos tristes, sem dúvida alguma, mas a vida segue. O futebol ele te proporciona sempre 3, 4 dias depois você entrar em campo e reverter. Então, nós viramos a página, a gente aprende com os erros, nós sabemos que nós estivemos muito abaixo daquilo que a gente sabe produzir, mas passou. Agora nós temos um compromisso de colocarmos o Grêmio novamente na Libertadores no ano que vem, e o objetivo é esse, não adianta a gente ficar lamentando. Já falei para vocês e volto a repetir, fica na lona os covardes, os que têm medo. Aconteceu, infelizmente aconteceu, volto a repetir, estamos tristes, estamos ainda envergonhados, mas a vida que segue. Eu acho que, mais do que nunca, foi uma resposta muito boa que o meu grupo deu. Está aí o Renato Portaluppi, então, falando a respeito do jogo de ontem, mas ainda, né, tentando engolir o que aconteceu na quarta-feira, 5-0, a eliminação para o Flamengo. Não é dói, fácil. né? E dói. Para o treinador, dói muito. Puxa vida. Vamos ao intervalo, na sequência voltando. Antes, vamos falar sobre os aniversariantes do dia, Benhor Pereira. Hoje tem o nosso... Jairo Cuba, hoje está de aniversário. O Jairo Cuba, que é nosso integrante aqui do Debate Bola. Ele é também aqui da Vale TV, da Rádio Galera. Grande Jairão. Está fazendo 42 anos o Jairo Cuba, né? Jovenzinho, hein? Grande Jairo Cuba. Outro que está de aniversário, o Thiago Matos, atacante. Jogou no Novo Hamburgo, no Sapucaense. É outro que está de aniversário. E o jornalista Eduardo Costa, narrador, repórter lá era da Rádio Caxias, primeiro da área de Pelotas, né? E hoje está no grupo RBS, lá de Caxias do Sul. Um abraço, então, a todos. E ontem, quem esteve de aniversário foi o Fogão. O Davi Vargas, o Fogão, que está lá em Itajaí, vai trabalhar no União Frederiquense o ano que vem. Então, grande o Fogão, grande Fogão, esteve de aniversário ontem. Né? É uma lenda, né, o Fogão? Esse é uma lenda. Esse deve ter uns 200 clubes. No mínimo. Cada 3 meses o Fogão está num clube, né? Grande Fogão, é gente fina, da melhor qualidade. Intervalo e já voltamos. Fala aí, galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco.
Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Alô, amigos, estamos de volta com o Debate Bola aqui na Vale TV até 1h30 da tarde. Em nome de BSB, Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco. BSB, Grupo Construtivo. Garfão, restaurante, pizzaria e à noite agora com sushi na 7 de setembro em Novo Hamburgo. EH Presentes e Decorações na Maurício Cardoso, também em Novo Hamburgo. Natal está chegando, então já comece a se preparar aí e ir conhecer a EH Presentes e Decorações para você fazer compras de Natal na EH Presentes e Decorações. Vamos falar agora, Benhur Pereira, que está comigo hoje no programa, como sempre, né, Benhur? Embora todo final do programa ele diga que não sabe se vai voltar, mas eu espero que esteja sempre voltando, né? Mas, claro, um treinador desta qualidade, assim como o Luciano e o Márcio, tem que estar sempre na ativa. Mas hoje está sempre comigo aqui. Eu espero que ele permaneça. Ele ia me cornetear, mas aí ele voltou atrás. Grande jamais. Treinador de qualidade. Não, jamais. Eu sei da qualidade que vocês aqui, 3 profissionais, têm no comando técnico dos seus clubes. Já vamos fazer uma comissão já, o treinador, o auxiliar. Olha, dá para fazer tranquilo, o assessor de imprensa. Né? Como de auxiliar, né? Claro, a única coisa que eu não consigo é professor de análise de desempenho, que eu não tenho muita paciência no computador. E o assessor de imprensa, né? Assessor de imprensa garantido. Tá feito, né, galera? Tá feita a comissão. Então, Benhur Pereira, hoje estamos recebendo Luciano Corrêa, treinador, e o Márcio Santos, atual técnico do Esporte Clube Novo Hamburgo. Vamos falar sobre a Copa Silverard. Tivemos aí os jogos de ida das quartas de final, falando aqui especificamente de Aimoré e São José, jogo 1-1. Os gols deste jogo está aí na tela para você. O gol do Zequinho largou na frente, né? Depois. O campo estava bem varrado. Mas também choveu demais ontem, né? Muita chuva. Tivemos muita chuva. Golaço canhoto, hein? O Xuxa fez o gol do São José. O Xuxa fez o gol do São José e o Canhoto fez o gol do Aimoré. Falando agora o Jax sobre o jogo de ontem. Não existe, porque passou um jogo, não existe o gol qualificado, né? O gol fora no critério de desempate. Então a decisão acabou ficando para um jogo único, né? Um jogo de quarta-feira em casa. Devido a essa circunstância de não ter os gols qualificados. Se tivesse o gol qualificado, aí seria uma vantagem. Mas como não tem, se transformou na decisão de 90 minutos apenas. O Jax falando sobre o jogo de ontem, 1-1. Agora o PC Oliveira, técnico do Aimoré, também avalia esse empate em 1-1. Não consegue oferecer o seu melhor jogo, nem nós, nem o São José. Então o jogo ficou meio que ping-pong, né? Ninguém querendo correr risco próximo da sua área. Então o resultado é justo, não é o que a gente planejou, mas agora fica tudo para quarta-feira lá no Passo da Areia. Fica muito, não é lamentação, né? Até porque a equipe acaba se fechando e você volta a falar do mesmo problema. Você precisa do campo em condições para poder criar as oportunidades. Então estava muito embarrado, estava muito difícil de você trocar a bola com velocidade. Então a bola fica lenta e aí a defesa se beneficia disso, porque o balanço defensivo funciona.
Então você não consegue imprimir velocidade mesmo tendo um jogador a mais. Mas, como eu disse, o resultado ele é justo, a gente poderia ter vencido, mas não temos tempo para lamentar, preparar o jogo de quarta e tentar passar de fase lá no Passo da Areia. Está aí, então, o PC Oliveira, técnico do Aimoré. Chegaste a olhar momentos do jogo, Benhur? Não assisti. Também não tive a oportunidade. Mas pelo resultado, né, e o campo encharcado, pesado, que choveu ontem também, 1-1, acho que ficou de bom tamanho o primeiro jogo. E há duas equipes de Série A, né? Duas equipes de Série A. A Aimoré tem qualidade, seu time, né? O São José, na minha opinião, é o favorito por estar disputando uma Série C, tempo de trabalho, mas agora o bicho pega de vez, né? Apesar de ser no sintético, mas o professor mostrou aqui que foi lá no sintético e saiu ganhando 2-0, né? E botando o São José aí numa situação bem difícil no primeiro tempo, né? No segundo também, né? A gente conseguiu impor o ritmo no primeiro tempo, né? O segundo tempo é natural, né? Pela experiência, tempo de trabalho, qualidade de jogador que eles viriam, né? Tomando 2-0, se expor um pouquinho. E a gente teve uma infelicidade ali no final de sofrer aquela falha grotesca da arbitragem ali e acabou caindo fora. Outros resultados: Pelotas 4, São Borja 1, Caxias 0, Gaúcho 0, Internacional 2 e Bagé 1. Os jogos de ida, a volta acontece nesta quarta-feira. Tem participação aí, Benhur, dos nossos telespectadores? A Fabiane Long. Boa tarde, bom programa a todos. O Edson Fidêncio Maia. Boa tarde, Benhur e bancada. CSA ensinou ao Grêmio como se joga com o Flamengo. Não empatou por detalhes. Melhor jogador do Flamengo foi o goleiro. Eu vi algumas defesas. Mas aí também outro jogo, né? Um outro jogo. Outra motivação. Outro foco. Não dá para comparar. E o Marcelo Ravel de Oliveira, boa tarde, Benhur e bancada, forte abraço a todos. E o Michel Corrêa, mandou, nobre preparador de goleiros, mandou uma foto que estava assistindo o programa. Também está na audiência Sandro Sotile, um grande abraço, estamos na espera aí do Sotigol, né? Imagina a resenha, hein? Bom, o Márcio Santos é técnico do Novo Hamburgo, enquanto o Novo Hamburgo não anuncia um novo treinador. E esse treinador, a gente já vem falando há bastante tempo, ele deve ser, né, a gente não crava aqui 100%, Julinho Camargo. Julinho Camargo deverá ser o treinador do Novo Hamburgo para a próxima temporada. Mas quero uma avaliação do Márcio Santos, né, nesse período que esteve comandando o time profissional, esta experiência, o que agrega à carreira como treinador, Márcio. Uma experiência fantástica, né? A gente já iniciou com o Gilmar, né, o trabalho. O Gilmar acabou saindo, a gente deu sequência, tentou implantar uma metodologia diferente, né? A gente, como treinador, sabe que cada um tem a sua maneira de pensar. A gente conseguiu evoluir e vinha evoluindo dentro da competição e acabou da minha maneira, né? Eu digo que a gente não caiu na competição, a gente foi tirado por um erro de uma arbitragem. E como experiência é fantástico, né? Agora a gente aguarda aí a decisão do Novo Hamburgo ainda para ver o que vai se suceder, né? Então, não sei se... Ficou com ponta de esperança, assim, o profissional sempre fica, né, Luciano? Daqui a pouco vai que dá uma virada aí. No meu caso, assim, eu estava bem tranquilo, Eduardo, porque a gente tinha sentado e tinha conversado sobre isso, né, anteriormente. E aí, então, se dá uma tranquilidade para executar o trabalho na Copinha. E foi que eu fiz, deu tranquilidade, a gente conseguiu fazer parte final, principalmente, né? 2 jogos bons ali nas oitavas contra o São José. E, claro, eu tinha esperança, na verdade, Jogou um clássico, né, professor? Clássico é bom, né? Bom, e dá uma bagagem boa, né? Eu tinha esperança, na verdade, de continuar dentro da competição, né? E foi isso que a gente trabalhou e acabou caindo, no meu ponto de vista, de uma maneira precoce. E o futuro agora volta para Sub-20 ou permanece como auxiliar permanente do profissional? A gente não sentou para conversar ainda, né? A gente está em recesso aí até o dia 10, enquanto o pessoal resolve. Acredito que o Michel Corrêa, que está assistindo aí, permanece como preparador de goleiro. O Gessé como análise de desempenho. Na minha situação, a gente ainda não conversou, então a gente senta para conversar dia 10 e aí provavelmente já com um treinador definido. Mas é importante, né, Beira, essa cancha experiência que o Márcio está pegando para o futuro dele, né? Não tenha dúvida, cara. Às vezes eu acho que quando um treinador ele sai direto, assim, muito precoce, a experiência na beira do campo é fundamental. Ali tu aprende até como se erra, né? Porque tu erra, não tem como tu não errar. Faz parte, né? Faz parte. E estando ali naquela emoção, naquela pressão do jogo,
tu vai aos poucos, né, criando uma tarimba, né? Porque daqui a pouco tu tá tão preocupado em reclamar do juiz, tu esquece o time. Daqui a pouco tu tá tão preocupado de falar com o jogador e esquece os outros. Isso faz parte, né? Até o torcedor, em algum momento, ele te incomoda, né? Eu fui assistir o jogo do Aimoré e eu não consegui chegar na arquibancada conversando com o pessoal dali. Eu vi em alguns momentos o torcedor ali em cima do treinador do Aimoré sem motivo nenhum. O Aimoré estava vencendo, mas faz parte do torcedor, né? Tu não pode. Mas para isso a experiência precisa ter, do né? dia a dia, precisa tu saber... Precisa praticar, né? Precisa do jogo. Tu sabe que eles vão te incomodar e às vezes eles vão tirar até o foco do jogo e a gente lá na arquibancada, o cara ali incomodando. E às vezes tem uns caras chato mesmo, né, cara? Tem uns caras chatos. Até eu sempre achava engraçado e veio aqui buscar o prêmio, o Rafael da Santo Afonso, né? Por que os torcedores do Novo Hamburgo ficam em cima do treinador do Novo Hamburgo e não do adversário? Isso é uma pergunta que eu não entendo. Eu acho que é porque estão capazes de matar o cara lá, o Novo Hamburgo perder os pontos. Mas eles, em vez de pressionar o adversário, eles pressionam o treinador da casa. É uma coisa que fica sem explicação, realmente. Né? Aí tu vai nos outros lugares, os caras ficam o tempo inteiro te incomodando, que tem horas... Mas o que eu fiquei sabendo é porque é até engraçado. Mas o que eu fiquei sabendo é que o Bandeira corre ali e eles ficam para pressionar o Bandeira. Entendeu? Então vamos mudar o banco, então. Muda o banco ali, deixa o time o adversário em cima do... Tu vê que a nossa cultura, essa é uma cultura impressionante. Né? Os caras acham que o banco ali, ele faz uma diferença. Num jogo de gauchão, te garanto que não, viu, cara? Não. Do gauchão de Série A, Bandeira Não, nem nem olha Bandeira pra ti. também. Os bandeiras de Série A. Hoje não faz efeito mais, né? Não faz a não ser efeito. que o torcedor esteja ali com, né, ameaçando com E o clube garrafa. é prejudicado. em relação Não, hoje em a dia não isso. faz tanta diferença. Tu preparar Não sei se lá em Bagé, de repente... tu preparar uma equipe para ganhar assim, tu não chega a lugar nenhum. Não chega. Com pressão, roubado. Tu tem que te preparar para o jogo maior. Eu citei Bagé... Chegar no jogo maior, tu tem que estar preparado. Eu citei Bagé aqui, mas Bagé mudou muito também, né, Luciano, em relação a essas questões extra-campo de pressão, né? Claro, a gente sabe até porque hoje em dia tem... É muita punição, tem né? mais Muita, punição. Ô Eduardo, tu sabia o PC ele foi expulso do jogo, no jogo com o Cruzeiro, porque alguém do banco foi ali, deu a confusão, acabaram tirando o treinador. Isso está na regra agora, né? Qualquer um da comissão que for expulso, o treinador Imagina, o treinador sai, né? ali se comportando, aí vem alguém e consegue bagunçar o negócio. Aí Acho que é uma brincadeira. uma maneira que eu acho que eles encontraram de silenciar todo mundo, né? Inclusive o treinador, né? Então, E daí o treinador é obrigado a Ele apontar é o primeiro. Só que o que acontece? O lance que o Márcio falou lá do jogo do São José. Pô, daqui a um pouco o cara não tem sangue barato, aí o cara dá um grito lá, sai todo mundo. sim. E com razão, né? Se Com o razão. tava dizendo que tinha quase 1 metro, o cara não vai ficar 1 metro. Aí tu deu um salto lá na frente e já olha, pode sair. Tirou o auxiliar, só que eu saio junto, o Benhor sai, ele sai. Então é uma coisa meio que... Luciano, e você tem uma trajetória já bastante grande como treinador, né? Embora seja jovem, o Luciano Corrêa jogou no Veranópolis, né? E fez parte daquele grande time do Veranópolis na primeira leva, né, Luciano? Que incomodou bastante a dupla Grenal, né? E hoje em dia é treinador de futebol. Qual o teu projeto para final de temporada, 2020? Na verdade, eu comecei a carreira de treinador meio sem vontade, como diz, né? Eu não tava, era uma coisa que eu almejava, até porque eu ainda estava jogando bola, se der tempo eu conto tudo, né? E o Marcão era o treinador do Guarani de Camaquã. Aí o Marcão me convidou para vir para o Sapucaense, que o Sapucaense jogaria a divisão de acesso e a Copa do Brasil. Eu digo, eu vou de auxiliar já, mano. Eu não tinha mais aquele ano para treinar, sempre era um cara que treinava muito. Aí quando eu perdisse a vontade de treinar, deu. E acabei vindo com o Marcão para ser auxiliar dele. Quando fala em treinar, jogador. Sim. Jogador. Marcão, que era volante. O Marcão volante. E aí nós pegamos o Sapucaense, ele como treinador e eu como auxiliar. Jogou no 15. Jogou no 15. E aí eu como auxiliar. E ali nós tínhamos uma baita campanha na divisão de acesso, líder da divisão de acesso, e fazendo um confronto contra a Ponte Preta. Muito, muito bem. Empatamos aqui com a Ponte. Estava eliminando a Ponte lá até os 20 e poucos segundo tempo, 2-2. Enfim, depois acabou que o Marcão teve um problema, um atrito ali dentro, acabou saindo. Eu fiquei no clube por convite, até eu deixei bem claro, Marcão, a gente é do interior, a gente não tem dinheiro para ficar em casa, então se der algum problema e tiver que ficar, nós vamos ficar. Acabei ficando no clube, me convidaram por 2 ou 3 vezes para ser o treinador, eu não quis. E chegou o segundo semestre, não tinha
Aí o presidente, na ocasião, me convidou e eu aceitei. Aí, a partir dali, eu fiz uma copinha e dei seguimento à minha carreira. Muito bom. E agora está aguardando novos desafios? O último clube meu foi o Inter Santa Maria. Eu, como todo mundo que me conhece, eu não trabalho com empresário, eu também não faço contato com o clube, nada. Às vezes, quando aparece, a gente trabalha. Então, o que leva, na verdade, são os resultados, né, Benhor? Não adianta. Futebol é... A vida de treinador é resultado. No Brasil, principalmente. É resultado. São É resultado. os resultados, né? Um O time pode jogar mal o tempo todo, mas se jogando mal conseguir os resultados, o dirigente está feliz da vida. O torcedor também, eu acho. Né? Bom, gente, nós estamos nos aproximando do final do programa, agora 1h27. Nós tivemos ontem duas situações bastante lamentáveis, né, em relação ao falecimento daquele menino que jogava futebol ali em Gravataí. Nós temos imagens dele, né? E por volta de 10 horas da manhã, um raio acabou caindo no campo ali onde jogava o Rosário Central, Itarumã, e acabou vitimando o Valdemar Massaia, de 27 anos, que era casado e tinha uma filha. E 5 dos 13 feridos, também tivemos outros feridos, né, em relação a esse raio que caiu, mas um fato realmente bastante chocante, né, porque ontem, inclusive, o Preto, secretário de esportes aqui de Novo Hamburgo, me mandou uma mensagem dizendo que a várzea ontem, os jogos foram cancelados em virtude do mau tempo, para não acontecer esse problema, mas não porque já tinha acontecido isso lá em Gravataí. Foi bem antes, quando começou a chover forte mesmo, a prefeitura aqui, através do Preto, acabou cancelando a rodada. E outra situação bastante chata, né, Benhor, foi que nós perdemos ontem Inácio Winger, ex-jogador do Novo Hamburgo, está aí as fotos do Inácio, ex-jogador do Santos também, inclusive estava na nossa agenda para vir no programa, o Benhur já estava falando a respeito para a gente trazer o Inácio aqui, eu levei ele há 2, 3 anos atrás na Rádio ABC para falar a respeito da sua carreira, e foi muito rápido, né, Benhur? Não, o incrível disso, cara, a vida é um sopro mesmo, né? Eu estive lá hoje no velório e o Inácio estava fazendo, no domingo, uma comemoração na sua residência, era um costelão com chopp, para amigos e ex-atletas. Então, é uma coisa impressionante. Quando eu fui surpreendido, porque foi de manhã cedo que eu vi a mensagem, no primeiro momento eu pensei, não, ele acabou de postar, havia postado uma foto com costelão e com chopp, né? Eu pensei, não, tem uma coisa errada, e eu comecei a entrar em contato com as pessoas, e realmente, então a vida é um sopro, né? Grande Inácio. O cara acorda e não sabe, né? Uma grande pessoa, foi um grande jogador no Novo Hamburgo, jogou no Santos, famoso Inácio Alicate. Né? É uma pena. 61 anos. Mas faz parte da vida, se perdeu uma grande pessoa. E ele trabalhou muito, né, como desportista por Estância Velha. Especialmente no futebol, né? Tinha uma escolinha agora lá no... Estava no projeto das Mães do Lira, né? Também, né? Então o programa hoje é dedicado ao amigo aí, Inácio. Eu vi que ele estava com o uniforme em 2017 ali, campeão gaúcho. Isso, ele foi desfile, ele desfilou em 2017. Foi convidado, era um grande nome do futebol, grande nome. Aqui então, da região. Um abraço aí para a família do Inácio Winger, ali de Estância Velha. Luciano, muito obrigado pela presença no programa, sucesso aí na tua carreira como treinador, capacidade, sem dúvida nenhuma, você tem, e com certeza vai aparecer clube aí que vai ter você como treinador na próxima temporada. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Eduardo Barlon. Benhur, Márcio, foi um grande programa. Márcio Santos, atualmente técnico do profissional do Novo Hamburgo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que tu realizou lá no Novo Hamburgo nesse restante de temporada, e sucesso para você, seja no profissional ou na categoria de base do Novo Hamburgo. Eu tenho certeza que a tua carreira será brilhante. Agradeço, Eduardo, Benhur, a gente agradece mais uma vez o convite aí, fica à disposição. Benhur, mensagens finais ou podemos ir para os finalmente? Departamento aqui. É porque treinador não enxerga muito, né? Então, não, tô falando por ti, né, Luciano? Ei, Luciano. Tô falando por ti. O Renato também não enxergou. É isso, dele tu não fala, né? O Renato também não enxergou. Abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Isso, voltamos amanhã com o Debate Bola. Uma boa semana a todos. Tchau.